Olá, caros alunos, tudo bem? Que prazer estar aqui com vocês nesse curso sobre a literatura hispano-americana e a pluralidade temática na poesia de Neruda. É o título que eu atribuí para este momento, para esta aula de hoje, em que nós vamos falar de Pablo Neruda, esse poeta chileno, que tem uma história de vida, uma produção para mais de metro, né? Então, temos muito que falar, eu tive que ir selecionando e pensando como que eu ia apresentar para vocês a grandiosidade de Pablo Neruda. Então, eu sou a professora Cláudia Vanessa Bergamini, sou da UFAC, da Universidade Federal do Acre, e é um prazer poder compartilhar com vocês um pouquinho do que eu separei sobre o poeta chileno Pablo Neruda. Então, vamos começar, né, esse curso pensando um pouquinho na consciência dessa pluralidade de sua obra. Por que eu atribuí esse título para a aula, né? Justamente porque o próprio Neruda, ele tinha essa consciência de ser o produtor de uma obra plural. Plural em que sentido? Nós vamos ver mais adiante, em questão do gênero a ser produzido, né? Do gênero tanto em prosa quanto em verso, plural no sentido dos temas os quais ele aborda ao longo da sua longa produção, extensa produção. Então, tem uma frase aqui, uma reflexão, na verdade, de Neruda, em que ele diz o seguinte: eu mudei tantas vezes de sol e de arte poética que ainda estava servindo de exemplo nos cadernos de melancolia, quando já me inscreviam nos novos catálogos dos otimistas. E apenas me haviam declarado obscuro, como boca de lobo ou de cão, denunciaram à polícia a simplicidade do meu canto. Então percebam que esse movimento, né, ao qual ele se refere, que ele estava ainda tantas vezes, né, mudando de sol de uma arte para outra, e de repente ele já estava escrito em outra escola literária, né, em outro período. Alguns críticos, sobre os quais o que eu vou citar aqui, dividem a obra de Neruda em ciclos, e eles vão perceber, né, pelo menos uns 5 ciclos nessa poesia dele. Um ciclo ligado ao amor, um ciclo ligado às questões sociais, uma poesia social, um ciclo mais ligado ao hermetismo, a uma poesia um pouco mais complexa, um ciclo ligado também à questão da natureza, que é uma constante na obra dele. A presença da natureza, a presença dos elementos da natureza. Então, é interessante, eu escolhi começar, né, esse nosso estudo sobre o Neruda com essa fala dele, para que vocês entendam que se trata de um poeta que vai perpassar quase todo o século XX produzindo. Ele começa a produzir com 11 anos de idade e ele vai morrer em 73, produzindo, né? Deixa, inclusive, obras que vão ser publicadas póstumamente. Então, para vocês perceberem que ele vai aí dialogando com todas essas etapas pelas quais nós sabemos o século XX passa. Questionar, por exemplo, o estilo parnasiano no início do século, ele tem uma influência simbolista na obra dele, ele vai ter uma influência modernista na obra dele em vários aspectos, e depois também essa influência pós-moderna, certo? Então, por isso que ele está dizendo ali nesse fragmento, né, que eles vão mudando e vão jogando, né, para todos os lugares. Então, dando continuidade, a gente vai verificar o seguinte: a poesia plural de Pablo Neruda. Então, eu coloquei aqui o Langlois, que é um estudioso sobre ele. É sempre importante nós fundamentarmos nossa fala em teóricos, porque nós estamos aqui apresentando, né, vocês são estudantes de letras, é importante ter essa fala sempre embasada na fala de um teórico, para que a gente possa encontrar respaldo naqueles que abriram caminho estudando mais profundamente a obra de um determinado autor, no caso aqui, o Neruda. Então, a respeito dessa pluralidade, o Langlois vai dizer o seguinte: a poesia nerudiana pode ser definida por um sem número de matizes, oposições entre a natureza e a história, entre o objeto e a situação, entre a sensibilidade e a consciência, culto do hermético e o culto do claro,
tendência ao solilóquio e tendência ao discurso, sonolência hipnótica e lucidez cotidiana da linguagem, cosmopolitismo e tradição autóctone, esteticismo subreptício e moralismo descarado, poesia gorda e poesia magra. Tais contrastes poderiam multiplicar-se sem fim. Então, à medida que a gente vai lendo, né, a definição de Langlois, a gente vai percebendo como que o Neruda, ele perpassa por muitos caminhos. Observe que ele brinca ali no final com essa poesia gorda e poesia magra, porque você vai encontrar em muitos poemas do Neruda as marcas de uma intertextualidade profunda, com diálogos profundos com grandes pensadores. Então, torna-se uma poesia densa, uma poesia que, para ser interpretada, exige que o leitor ele adentre mesmo naquele texto e busque as informações. Ao passo que em outros textos dele, nós vamos encontrar uma simplicidade da linguagem, que Langlois também chama de cotidiana, a lucidez cotidiana da linguagem. É uma linguagem extremamente simples, é uma poesia que emerge, por exemplo, dos pássaros que ele observa, do mar que ele observa, dos lugares, do gato, como acontece com Ode ao Gato, por exemplo. Então, é nesse sentido que ele vai usando esse jogo, né? Do hermético, que é aquilo de difícil interpretação, e do culto do claro, quer dizer, de uma linguagem mais lúcida, mais fácil, essa tendência ao discurso, que são os textos que caminham para a prosa, esse cosmopolitismo, quer dizer, esse texto sempre à frente, né, como um cosmopolita, por isso a ideia de uma fase pós-moderna, mesmo para um poeta que parou de produzir ali por volta de 72, 73, que é o ano de sua morte, em 73. Então, é nesse sentido que vem essa definição e essa pluralidade. Então, observem que a crítica ela já vai nos apontando para pensar um Neruda múltiplo, certo? É essa a ideia. E aí a gente estou falando aqui para vocês de crítica, estou falando de Pablo Neruda, mas eu faço uma pergunta que vai nos acompanhar nesse próximo slide, né? E quem é Neruda, né? E eu prefiro usar essa pergunta com esse verbo no presente. Quem é Neruda? Porque o poeta nunca morre, né? Eu coloquei uma foto simpática dele, escolhi a dedo para o mar, porque o mar é um elemento muito importante na poesia dele. De todos os elementos da natureza, eu acredito que o mar seja o mais presente na vasta poesia de Neruda. E eu escolhi, para falar da biografia dele, um trechinho de Otávio Paz, em que ele diz o seguinte sobre poetas: os poetas não têm biografia, sua obra é sua biografia. E aí, em que pese toda aquela teoria que nós vamos estudar, de que o eu lírico é diferente do poeta, né? A Kate Hamburg tem um livro em que ela deixa bem claro essa diferenciação do eu lírico com o poeta, mas nós sabemos também que há poetas cuja produção não podem ser alcançadas no nível interpretativo sem pensar na própria biografia. Eu vou dar um exemplo de um poeta brasileiro, Manuel Bandeira, certo? Drummond também é um exemplo de um poeta que trabalha muito com os elementos da sua vida dentro do seu texto. E aí, isso sustenta o que Otávio Paz, que é um crítico muito conceituado mexicano, nos diz, né? A obra do poeta é a sua própria biografia. Então, quem foi Neruda? Neruda nasceu em Parral, no Chile, em junho de 1904. Então, nós estamos falando aí de um homem mais que centenário, né? E ele foi registrado, né, como Ricardo Eliezer Neftali Reis, ou em espanhol, Ricardo Eliezer Neftali Reis. E aconteceu um fato muito interessante, eu acredito que essa, em partes, uma ausência materna, ela tem muito a ver com a própria produção de Neruda. A mãe dele faleceu em agosto do mesmo ano, ou seja, ele ficou órfão de mãe com 60 dias, né? E o pai assumiu definitivamente a criação do menino. Então, o pai dele, 2 anos depois, se casou. E, felizmente, Neruda escreveu o seu primeiro poema, ele dedica o seu primeiro poema para essa madrasta que ele chamava de mamadre. E ele tem um carinho muito grande por ela, o que nos permite dizer, até pelo livro, pelos poemas que ele dedica a ela, que ela foi uma mãe para o menino, né? Então,
com 2 aninhos de idade, ele já teve essa figura materna na vida dele. E aí Neruda, então, tem uma influência muito grande da figura do tio, para que ele pudesse escrever, mas ele encontra uma pedra no caminho, que é o próprio pai. Para o pai, o Nestor, era impossível ter um filho poeta. A poesia para o pai era algo depreciativo. Então, Neruda adota o pseudônimo, um menino extremamente intelectualizado, está ligado à leitura, o tio o leva para o jornal e começa já, quando ele tinha 13 anos, a publicar os textos dele, mas aí ele percebe a necessidade de não colocar o nome dele. E ele adota o pseudônimo Pablo Neruda, por conta de um poeta russo, a quem ele lia, chamado Ian Neruda. E aí ele troca, né, o primeiro nome e coloca Pablo, que seria um nome comum, assim como Paulo é comum em língua portuguesa, na língua espanhola o Pablo é comum. Então ele adota esse pseudônimo e depois, em 1946, ele vai definitivamente assinar Pablo Neruda, né? Quer dizer, o Ricardo fica para uma outra vida, né? Em 71, ele ganha o Prêmio Nobel com Las Piedras del Cielo. Ele vai morrer em Santiago, em 23 de setembro de 1973. Uma curiosidade, ao longo da sua vida, Neruda viaja por todo mundo. Ele vai ter um trabalho de cônsul do Chile, em Buenos Aires, vai ter um trabalho de cônsul na Espanha, e nesse momento em que ele está na Espanha, em 34, ele conhece poetas, por exemplo, como Federico Garcia Lorca. Na verdade, ele conheceu Lorca em Buenos Aires, mas depois eles acabam tendo amizade lá. E é nesse momento, ele não filiado a nenhum partido, mas diante de todo o contexto que se passava, principalmente na Espanha, com a Guerra Civil, com já os prenúncios de uma Segunda Guerra, os prenúncios de uma visão de Mussolini, né, de um fascismo de Mussolini, que era ali colocado em prática já na década de 30, o Neruda tem um pensamento comunista. Isso é muito interessante, porque os críticos vão dizer que esse pensamento dele sempre esteve com ele. Na verdade, ele é extremamente social, tá? Ele vai depois, mais tarde, se filiar ao partido, vai ser senador pelo Chile, mas ele é, na verdade, alguém que já tem essa percepção daquilo que é social, daquilo que é humanizador. Então, ele mesmo não gostava muito de ser chamado de comunista, certo? Então, percebam que é uma vida extremamente densa. Nós temos aí um autor que tem, no mínimo, 44 livros. Então, é meio complicado a gente ficar falando tudo da vida dele, que só a biografia dele já dá uma super história, né? Aliás, em Confesso que Vivi, ele escreve, né? Em Confesso que Vivi, ele escreve a sua biografia. E ele conta, inclusive, sobre livros que ele escreveu. É muito interessante esse livro, porque é uma forma da gente conhecer esse homem, Pablo, né? E também um pouco mais do próprio lírico. Então, eu selecionei para vocês, a gente vai ver aqui no próximo slide, eu selecionei alguns livros e alguns comentários sobre ele, né? Então, esses livros, por exemplo, Arte de Pássaros, eu tenho uma versão dele em espanhol e em língua portuguesa, é um livro delicadíssimo, ele mostra toda a paixão dele por pássaros, na verdade, e uma riqueza natural da sua terra amada, porque ele vai perpassando por todas as aves que tem ali no Chile, na região dele, né? Fulgor e Morte de João, que é uma poesia ainda escrita na juventude do autor, foi depois adaptado para os palcos, sem perder essa beleza, né, que deram a Neruda o Prêmio Nobel, essa beleza da linguagem, que é inata a ele conseguir produzir com essa beleza. Memorial de Isla Negra, o próprio título, né, homenageia a cidadezinha de pescadores próxima a Valparaíso, onde em 39 ele compra uma casa e vai viver com a mulher, Matilde, que é a esposa. Ele teve uma filha com uma holandesa. Essa menina faleceu com 8 anos de idade, porque ela tinha uma doença muito séria, mas ele abandona essa mulher e essa criança. Depois ele não teve outros filhos. Então, a unha encravada do Neruda foi ter abandonado essa mulher, né, essa holandesa, com a filha dele, com a filha que ele teve com ela, né? E essa criança faleceu aos 8 anos.
E uma outra coisa interessante, ele teve várias mulheres, né? E essas mulheres, inclusive na Ásia, por onde ele passou, essas mulheres todas foram cantadas nos versos do poeta, tá? Ode a uma Estrela, que é um texto, um outro livro, né? Que ele fala das coisas singelas, aquelas coisas que cabem na palma da nossa mão, quer dizer, aquela poesia simples, que como o crítico ali comentou, essa linguagem cotidiana singela. Para Nascer, Nasci, que são textos em prosa, numa prosa poética, que revelam alguns aspectos desconhecidos da rica e complexa personalidade do poeta, uma espécie de autorretrato. Prólogos, que tem esse ímpeto surpreendente de beleza que a gente encontra na poesia dele, também textos em prosa. E o interessante aqui é um diálogo, porque ele trabalha muito com Anatole France, o crítico, né? Sobretudo o crítico do teatro, e com o poeta Vicente Huidobro, que são escritores relativamente desconhecidos do grande público, mas vão aparecer ali numa espécie de intertextualidade nesse livro. 100 sonetos de amor, que foram escritos para Matilda. Geralmente, as pessoas acham lindíssimos esses textos, porque ele se coloca mesmo como poeta do amor, né? É muito belo, mas a natureza também está presente, porque ele divide o livro. A gente poderia pensar o livro em 4 etapas: poemas manhã, meio-dia, tarde e noite. E aí também esse tarde e noite, sobretudo meio-dia, a gente poderia entender com um certo erotismo, com essa ideia do sol, porque ele também tem textos eróticos, sobretudo para Matilde. Pelas praias do mundo, escritos nos mais diversos lugares do Chile, da América e do mundo, elas vão recriando a vida dele, as suas viagens, desde a juventude, e principalmente seus exercícios de cidadania, né, de respeito ao outro. Presente de um poeta, versos gravados a fogo na memória dos adultos, mas também se aconchegam nos cadernos e diários íntimos de jovens de tantos países, porque é uma poesia extremamente social, e por isso que fica gravado na nossa memória, são poemas fortes, certo? Então, nós vamos passando agora, aqui foi uma maneira de eu trazer para vocês um pouquinho desses livros dele, são muitos outros, né? Mas é mais para despertar o interesse, de repente tem um outro aqui que você fala, eu quero ler porque me interessou muito. Então, no slide seguinte, eu trouxe aqui para vocês o seguinte, olha, 100 sonetos de amor, tá no livro, tá nos 100 sonetos de amor, né? É um dos sonetos do livro, e esse soneto é interessante porque ele ficou extremamente popular lá no início do século com aquele filme do Robin Williams, Patch Adams, que é aquele filme que tem a questão do médico, ele vai baseado em fatos reais, ele vai ser médico já depois de adulto, né? Então, é um poema lindíssimo, de uma plasticidade, tanto sonora, quanto das imagens que são ali construídas. Não te amo como se fosses rosa de sal, topázio, ou seta de cravos que propagam o fogo. Amo-te como se amam certas coisas obscuras, secretamente entre a sombra e a alma. Amo-te como a planta que não floriu e tem dentro de si escondida a luz das flores. E graças ao teu amor vive obscuro em meu corpo o denso aroma que subiu da terra. Amo-te sem saber como, nem quando, nem onde. Amo-te diretamente, sem problemas nem orgulho. Amo-te assim, porque não sei amar de outra maneira, a não ser deste modo, em que nem eu sou, nem tu és. Tão perto que a tua mão no meu peito é minha, tão perto que os teus olhos se fecham com o meu sono. É lindíssimo, e qualquer explicação seria reduzir o poema, né? Eu deixei ali, vocês observem que tem um link, porque no YouTube tem a declamação exatamente do Robin Williams, no momento do filme. É um vídeo de 1 minutinho que arrepia quando nós ouvimos. Eu só quero chamar a atenção para o seguinte, o texto está em língua portuguesa na declamação. Trata-se de um texto que é declamado em inglês, no original do filme, e traduzido, né, por quem traduziu o filme, para a língua portuguesa. Então, vocês vão observar que ele tem, principalmente ali no último terceto, algumas diferenças em relação ao texto que eu li para vocês, que eu tirei da versão bilíngue do livro, né? Então, a gente sabe que
numa língua estrangeira, quando nós trabalhamos com a tradução, nós temos esse problema de não encontrar as palavras adequadas numa língua. E aí a pessoa que traduziu de uma maneira diferente para o filme. Então, só chamando a atenção para isso, mas, por favor, ouçam a declamação, porque é muito interessante. Além do Robin Williams ser um ator brilhante, né? Já nos deixou, mas vale a pena conhecer essa declamação, certo? No próximo slide, mais uma vez eu quero chamar a atenção para essa questão do plural, né? O plural em tudo. Neruda, além de apresentar uma biografia plural, uma produção plural, também praticou a pluralidade de estilos e de formas nos seus versos. Ou seja, ele não ficou nem preso ao que a gente pode chamar de modernismo, nem preso também a essa forma clássica, que é o soneto, com versos decassílabos, e nem preso também como alguns textos dele que tem todo um ideal simbolista, porque ele passa por uma influência simbolista, certo? Então, ele tem uma pluralidade mesmo dessas formas nos seus versos, dos estilos, né? Mescla gêneros, suplementa antigos modelos da tradição, por exemplo, a ode, que eu já comentei, ele tem um livro inteiro só de odes, né? Lembrando que a ode é um gênero clássico, lá do período de Aristóteles. A ode era um texto, né, escrito em homenagem a alguém. Na Grécia Antiga, geralmente era uma homenagem aos heróis de guerra. Nós temos em Bach, Johann Sebastian Bach, a ode traduzida para o Brasil como Ode à Alegria, que é justamente um texto lá do século XVII, salvo engano, o período, tá? Em que ele vai fazer uma ode por conta da chegada de heróis de guerra. E o Neruda usa, no século XX, com textos de características marcantes do que nós identificamos como modernas, né? Ele usa esse formato da ode, certo? Então, ele dialoga com esses modelos da tradição. E também da tradição das vanguardas. Por exemplo, marcas surrealistas, e promove a intertextualidade e traz para os seus versos vozes plurais. Assim, Neruda apresenta várias características da pós-modernidade. Ou seja, mais uma vez eu vou repetir, nós estamos diante de um poeta que faleceu lá no início do que a crítica agora vem convencionando chamar de pós-modernidade, mas que deixa um legado ao longo do século XX de marcas dessa pós-modernidade. Então, é alguém de uma escrita riquíssima, que merece, né? Nós que gostamos da língua hispânica, que somos estudiosos da literatura hispânica, que merece um olhar, que merece que pelo menos nós tenhamos esse cuidado de conhecer um pouquinho da produção nerudiana, certo? Na sequência, eu separei para vocês uma fala, né, de Pedro Correia Vasques, justamente para sustentar aquilo que eu escrevi no slide anterior. Não se encontrará, pois, em Pablo Neruda, nem sequer nas famosas Odas Elementares, quer dizer, que é esse texto das odes que eu estava comentando, que dialoga com toda a tradição da antiguidade, uma cosmovisão simplista da vida. Ou seja, não se engane quem pensa que o olhar que o eu lírico atribui, né, para o seu texto, a partir da construção do eu lírico, é uma visão simples da vida. Pelo contrário, ele é filosófico, ele aprofunda o viver. O poeta escolhe suas imagens, movido por uma força interior que lhe faz, quase sempre hermético à primeira vista, ou seja, de difícil interpretação à primeira vista, e que propõe uma poética que necessita, que carece, grande tristeza para os racionalistas, quer dizer, para aqueles que não gostam daquilo que necessita de interpretação, de todo o pretexto lógico. Ou seja, é nós, como leitores, que vamos buscar esse pretexto lógico que ele coloca nos seus textos. A exemplo do que a gente vai ver em uma das odes que eu separei, nesse slide seguinte, vocês vão ver que eu coloquei ali a ode ao Rio de Janeiro. Primeiro, deixa eu justificar a minha escolha, né?
Neruda é muito conhecido por seus textos de amor. Se vocês fizerem uma busca na internet, vocês vão ver que há várias páginas que colocam lá os 15 melhores sonetos, mas sempre ligada a essa temática amorosa, porque são textos lindíssimos. E aí, justamente, eu pensei, poxa, ele é plural, então eu tenho que mostrar essa pluralidade e trazer uma poesia diferente daquilo que os alunos já encontram mais facilmente via internet, em artigos escritos sobre ele. Então, essa ode ao Rio de Janeiro é um texto que tem uma estrutura muito grande. Ao todo, são 177 versos livres, certo? Que vão ser divididos ali em 3 estrofes. Então, não tinha condições da gente trabalhar com todo o texto. E aí, como essas 3 estrofes, elas dão para a gente 3 dimensões do poema, eu escolhi um trechinho do início, um trechinho da segunda estrofe, um trechinho da terceira estrofe, para que vocês possam ter uma dimensão do poema, certo? Então, ele escreve o texto, né, falando sobre a Nova Rosa, e ele diz o seguinte: Rio de Janeiro, a água é tua bandeira, agita suas cores, sopra e soa no vento. Cidade, naia de negra, de claridade sem fim, de fervente sombra, de pedra com espuma, é o teu tecido. O lúcido balanço da tua rede marinha, o azul movimento de teus pés arenosos, o acesso ramo de teus olhos. Percebam, né? Eu não vou ler essa interpretação que está ali do lado, mas eu vou comentando tudo que está ali, certo? Percebam, então, que nós temos versos curtos, né? Caracteristicamente versos ligados à escola modernista, né? E aí ele usa um recurso que era muito precioso para os parnasianos. E os barrocos também usavam, mas os parnasianos usavam demais, que é o enjambemã. E ele usa esse enjambemã ao longo de todo o texto. Então, o que é o enjambemã? É uma quebra sintática, quando eu quebro a noção sintática do verso. Então, ele diz assim, Rio de Janeiro. É como se fosse uma espécie de vocativo, né? Rio de Janeiro. A água é tua bandeira. Percebam que a água é o sujeito do verso de baixo, que é a tua bandeira. E ele dá essa quebra sintática. De igual maneira, nós vamos perceber, mais ali para o meio da estrofe, quando ele diz assim, ó, de pedra com espuma é o teu tecido. Então, essas quebras sintáticas, esse recurso que nós chamamos de enjambemã, é muito apreciado por ele, tá? Isso é um recurso parnasiano, certo? Que muitos abandonaram, inclusive, ao longo do século XX, por conta de todos aqueles ideais modernistas, de apagar, de ir contra. E ele consegue, então, reproduzir isso num texto de características extremamente, eu diria até contemporâneas, certo? Para exagerar um pouquinho, trazendo ele para a nossa realidade, dizendo que se trata ainda de um texto que nós lemos com atualidade, certo? Então, é preciso deixar claro o seguinte, que ele trabalha nessa postura de uma arte pós-moderna, mas ele atribui para a sua ode, que é um gênero, né, da antiguidade clássica, elementos que pertenciam a outros momentos literários, certo? Sem perder essa característica pós-moderna. Então, uma outra característica que nós vamos perceber nesse texto, e aí lembrem que eu disse, é um texto enorme. Talvez aqui a gente não perceba tão detalhadamente essa característica, que é a fluência, que é o tom melodioso, porque os versos são muito curtos. Nós vamos encontrar em vários trechos desse poema, em várias partes das estrofes que são longas, a presença da assonância, da aliteração, que são aqueles elementos, né, que vão dar sonoridade. Quem usava a assonância e a aliteração? A assonância, repetição de uma mesma vogal num verso para dar um ritmo para o texto. A aliteração, repetição de uma mesma consoante para dar um ritmo para o texto. Onde que nós vamos encontrar isso? Nós vamos encontrar nos poetas simbolistas. Então, mais uma vez, nós estamos voltando, né, a recursos que eram preciosos lá no século XIX e estão sendo empregados agora. E muitos poetas, ao longo do século XX,
deixaram de lado esses recursos, certo? Então, quando nós pensamos, né, nesses recursos, a gente consegue ler o texto pensando na sua sonoridade como um todo, na sua musicalidade como um todo. E aí, quando a gente olha assim, poxa, o texto, né, Ode ao Rio de Janeiro, só pode ser um elogio para o Rio de Janeiro. E ele começa falando que a água é tua bandeira, olha, afinal o rio é banhado, né, por água, salvo algumas regiões em que o mar não pega. E aí ele fala do vento, ele fala da claridade sem fim, da sua fervente sombra, porque se trata de uma cidade muito quente, então mesmo na sombra ela é fervente. Então a gente fala assim, nossa, ele está fazendo um elogio para o Rio de Janeiro. Então ele vai escrever 170 e poucas estrofes fazendo esse elogio. Vamos para o slide próximo para a gente ver o que ele vai fazer. Olha só, à medida que ele vai escrevendo, por isso que eu falei que o poema poderia ser interpretado a partir de 3 partes, tá? Essas aliterações e assonâncias, elas vão mudando a cada verso e elas vão causando a sensação de um eco um pouco mais acentuado, de uma linguagem um pouco mais ríspida, de uma linguagem um pouco mais dura, porque é justamente nesse momento que ele vai nos apresentar, na segunda estrofe, as características negativas da cidade, tá? E elas vão ser percebidas a partir dos sentidos, que nos remete a uma figura de linguagem também muito empregada pelos simbolistas, que é a sinestesia. Então ele começa, eu peguei ali só um fragmento, né? Ele diz assim, e pouco a pouco, sob teu diadema, entre a duplicada maravilha de teus seios, entre cúpula e cúpula de tua natureza, assoma o dente da desventura, a cancerosa fila da miséria humana. Olha em Jambemã ali, a cancerosa fila da miséria humana, né? Ele joga essa locução adjetiva que está acompanhando fila lá para o outro verso. Nos morros leprosos, o cacho inclemente das vidas, vagalume terrível, esmeralda extraída de sangue. É quase impossível a gente não encontrar o social nos poemas de Neruda. Ele era um poeta social. É claro que tem, eu já comentei aqui dos poemas de amor, é evidente que ali o que flui mesmo é o sentimento, né? É um lírico extremamente emotivo. Mas essa ode ao Rio de Janeiro, ela é belíssima. E ela é belíssima justamente porque ela nos engana. Nós estamos ali lendo toda a primeira estrofe, acreditando que ele vai render elogios à cidade, e de repente o que nós nos deparamos é com essa linguagem ácida. Perceba o vocabulário, miséria humana, morros leprosos. Olha a acidez que ele vai dando para essa linguagem, certo? Que seria uma espécie de segunda parte do poema. E por fim, então, numa terceira parte do poema, no outro slide, certo? Nós temos ali um desfecho. E esse desfecho é que nessa terceira estrofe ele começa a se dirigir ao Rio de Janeiro numa espécie de diálogo constante. Aliás, ele começa o poema assim, porque ele fala Rio de Janeiro, para chamar a atenção da cidade. Mas aí ele assume isso na terceira estrofe e fica o tempo inteiro se valendo desse vocativo. Rio, Rio de Janeiro. Quantas coisas devo te dizer? Nomes que não esqueço, amores que amadurecem, o seu perfume, então eu serei o teu poeta. E aqui é muito interessante, porque ele diz que ele vai ser o poeta do Rio de Janeiro, certo? E ele poetiza a cidade ao longo de todo o texto, mas ele coloca uma condição para ser esse poeta, certo? Não se iludam com esse utopismo, né? Ah, então ele vai ser o poeta do Rio de Janeiro. Não se iluda, porque no final da ode, ele justamente coloca uma condição. Eu vou te louvar, nos limites eu louvarei você, Rio de Janeiro, mas desde que age. E aí, depois de poeta ali no slide, olha só, a igualdade entre os habitantes e a equiparação de valores para todo o povo, quando do teu povo uma onda agregue ao teu diadema e ternura. Ou seja, eu só te louvarei em versos, eu só serei o seu poeta, chegarei com a minha lira para cantar no teu aroma. Olha como ele trabalha com essas sinestesias, como ele descreve Rio de Janeiro a partir de perfumes. Isso ele faz ao longo de todo o texto. Desde que você me ofereça, né, que o seu povo
possa viver dentro dessa ternura, agregado à ternura e ao diadema, uma coroa de alegrias. E é muito interessante o desfecho dessa ode, porque ele passa, né, pela exaltação dessa natureza, passa por todos os problemas sociais e termina impondo uma condição para que essa cidade realmente mereça ser aclamada em versos, né, ter o seu poeta, certo? Então é um texto muito lindo, fica o convite para que vocês o leiam, né, totalmente. E aí, na sequência, nós vamos encontrar ainda um último trechinho, né, dessa finalização, em que ele diz assim: e pouco a pouco, sob teu diadema, entre a duplicada maravilha de teus seios, entre cúpula e cúpula da tua natureza, assoma o dente da desventura. Gente, perdão, eu estou lendo a parte anterior, né? Eu me perdi aqui, eu estou lendo a parte anterior. Então, nós terminamos essa leitura dessa ode e eu coloco agora, no próximo slide, um outro texto chamado Alta Consciência. Lá nas referências no final, tem o livro de onde eu tirei, não coube aqui para eu colocar, certo? E eu trouxe justamente esse texto para mostrar para vocês uma outra visão, né, desse poeta. Nesse texto Autoconsciência, ele vai trabalhar, olha, somos torpes transeuntes, nos atropelamos de cotovelos. Percebam que ele usa, né, esse somos, quer dizer, ele está falando do homem de maneira geral, né, de todos nós. E ele já se coloca nesse autoconsciência, porque é autoconsciência, ou seja, consciência de mim, consciência de si. Mas aí ele fala do homem de maneira geral. E esse homem que ele coloca é um homem torpe, quer dizer, aquele que fica andando, é o transeunte, que fica se atropelando de cotovelos, de pés, de calças, de maletas. Descemos do trem, do jato, do navio, descemos com roupas amassadas e chapéus funestos. Somos culpáveis, somos pecadores, chegamos de hotéis estagnados ou da paz industrial. Esta é talvez a última camisa limpa. Perdemos a gravata, mas ainda assim, deslocados, solenes, filhos da puta, considerados nos melhores ambientes, ou simples taciturnos que não devemos nada a ninguém. Somos os mesmos, e o mesmo diante do tempo. Diante da solidão, os pobres homens que ganharam a vida e a morte trabalhando de maneira normal ou burocrática, sentados ou amontoados nas estações do metrô, nos barcos, nas minas, nos centros de estudos, nos cárceres, nas universidades, nas fábricas de cerveja, debaixo da roupa, a mesma pele sedenta. E o cabelo, o mesmo cabelo, repartido em cores. Há muito que falar desse texto. Lá no início do texto, à medida que ele vai repetindo, percebam que ele cria uma gradação. A partir dali, descemos, né? Descemos de onde? Do trem, do jato, do navio, com roupas amassadas e chapéus funestos. Percebam que ele dá para esse texto um ritmo muito forte, que nos permite visualizar, criar essa imagem da ação. Observem que ele opta por esse verso, um verso mais longo. Eu transcrevi da maneira como estava no livro, certo? Então, ele opta por esse verso mais longo, que quase nos tira o fôlego, para dizer o tanto de ações que esse homem faz, certo? E aí, ele vai dizendo ali, a partir do somos culpáveis, somos pecadores, todas essas atitudes humanas que são nossas mesmo, né? Que corremos atrás do trabalho, que não temos tempo, mas aí ele vem com uma reflexão extremamente filosófica. Somos os mesmos, e o mesmo diante do tempo, diante da solidão, os pobres homens. Então ele parte ali para uma segunda etapa, que é não descrever a ação, mas descrever essa situação, essa condição subjetiva humana. Por mais que o tempo passe, seremos sempre os mesmos, não mudamos, estamos sempre condicionados a essa vida, a essa dialética do viver, certo? E do viver que ganha vida à morte trabalhando, ou seja, passa da vida à morte trabalhando, tá? Então é assim que ele termina, né? Que ele se aprofunda nesse texto, ele nos mostra essa reflexão. É um texto que tem um ritmo muito marcado, tem ali também a presença dessas assonâncias com o S, essas repetições do S, elas vão marcando, perdão, essas aliterações com o S vão marcando um ritmo fluido e melódico para o texto. Isso é muito interessante.
e vai se repetindo em vários dos outros versos, certo? E aí, então, para a gente tentar, né, fazer um comentário sobre esse poeta plural, no próximo slide eu coloquei ali algumas reflexõezinhas, né, que dizem o seguinte, no sentido de serem curtas. Além de possuir uma temática abrangente e fazer uma poesia do isto e do aquilo, esse isto ou aquilo eu estou fazendo menção direta a Cecília Meirelles, porque uma das pesquisadoras, das teóricas bastante interessantes sobre o Neruda é a Vera Gonzaga, e ela tem em um de seus textos, ela faz uma análise dessa ideia, né, da simplicidade do hermetismo, e aí ela usa essa metáfora do isto ou aquilo da Cecília Meirelles para mostrar que ele também faz esse jogo, certo? Então eu usei entre aspas, porque é um verso da Meirelles, e eu usei a partir do que eu li de um dos estudos da Vera Gonzaga. O poeta pós-moderno tem uma autoconsciência extrema, o que muitas vezes permite que use certa ironia, cheia de suspeita que o torna um tanto cínico e até niilista. E aí eu estou me referindo justamente a esse poema Autoconsciência, porque é a ideia do homem, do niilismo, desse homem cínico mesmo sobre o viver, quer dizer, o tempo não muda os homens, seremos sempre os mesmos, da vida à morte, trabalhando da vida à morte. O eu lírico expresso no poema é assim, parece desacreditar na possibilidade de alguma mudança íntima para o ser humano. Parece dizer que se somos modernos ou pós-modernos, não importa muito, porque somos os mesmos imperfeitos seres humanos de ontem, de hoje e de amanhã, certo? Em poucas palavras, certo? Já caminhando para a finalização, nós vamos ali pensar, então, que enquadrar a obra plural de Pablo Neruda nesses dois contextos de representação, modernidade ou pós-modernidade, não vai contribuir em nada para a gente tentar explicar a pluralidade dessa obra. Então, o que a gente tem que fazer? Mergulhar no texto. É mergulhando no texto que nós vamos conseguir entender e retirar dele todos os recursos belíssimos, os quais o poeta entregou para sua composição. O que explica a pluralidade de sua obra também não é a vida plural que ele levou, quer dizer, só a sua biografia, mas a postura de vida que ele assumiu perante o mundo em que viveu. Neruda tinha duas fidelidades incontestáveis. Ele era fiel para com a natureza e para com o comunismo, certo? Fiel mesmo às ideias do comunismo, sobretudo aquelas sociais. Lembra que eu comentei no início da aula que mesmo antes dele se tornar comunista, ele já pensava como, né? Neruda assumiu uma postura comunista diante do mundo muito antes de filiar-se ao seu partido. Isso é fundamental para entender a sua obra, em que a natureza é celebrada, porque a natureza pertence a todos, ela é comum a todos os seres humanos. O comunismo que Neruda usa, ele não construiu para viver, ele nunca foi praticado por ninguém. Aliás, sim, ele só foi praticado por Neruda nos seus versos. Daí a pluralidade, daí a transcendência, certo? E aí eu deixo uma reflexão para vocês, um pouco maior, retomando todas essas figuras que nós estudamos, né? Falando aqui da intertextualidade, do diálogo, da representação de vozes, falar da perspectiva dos marginalizados, dos excluídos, como acontece, por exemplo, no Ode ao Rio de Janeiro e tantos outros textos, na autorreferência, nesse jogo do isto ou aquilo, como elementos que vão aí consagrar todas as características da poesia de Pablo Neruda. Enfim, estamos diante de uma poesia plural em todos os sentidos. Por fim, a gente tem as referências, e aí eu vou voltar aqui com vocês, né? Dizer que em uma aula é muito difícil de falar de um poema, de um poeta, né? De uma escrita tão grandiosa, mas é um prazer poder conhecer um pouquinho. É assim que nós vamos unindo, né, nossos saberes, para que num determinado momento a gente consiga aprofundar, se for da vontade, num estudo maior, o conhecimento sobre Pablo Neruda e qualquer outro poeta que a gente vier a conhecer, certo? Um ótimo curso para vocês e muito obrigada pela participação na aula.